E também a proibição de contato com os familiares, né? Com familiares da ofendida, testemunhas, a proibição de frequentar determinados lugares. Por exemplo, o agressor não pode mais ir no ambiente de trabalho da vítima, não pode também ir na residência dela, né? Mesmo que não seja para falar com ela, seja para falar com os filhos, não importa, ele não pode mais se aproximar. E a gente vai ter outras medidas que, a depender do caso concreto, ela traz maior efetividade, né? Maior cumprimento daquilo que se deseja, que é proteger a mulher daquele problema. Então, a gente vai ter a prestação de alimentos provisionais em relação aos filhos, a gente vai ter a suspensão possível, né, também, porque se a violência se estender aos filhos, não é? Então a suspensão da visita também às crianças, ela é uma medida protetiva que pode ser realmente solicitada no âmbito das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O comparecimento do agressor a programas de reeducação e recuperação, o acompanhamento também de agressores em grupos, né, de trabalho, para que eles possam pensar um pouco sobre aquilo que ele vivenciou, aquela situação, porque muitos homens acreditam que, ao restringir a liberdade da mulher, eles estão a protegendo. E isso é um valor cultural muito forte. Não significa dizer que os homens que cometem esse tipo de ato, eles têm a intenção de prejudicar a mulher. Muitas vezes eles até fazem esse tipo de prejuízo para a vida cotidiana da mulher, mas ele tem a intenção, porque ele assim foi ensinado socialmente, que ele deveria proteger aquela mulher. E para proteger, muitas vezes ele quer tirar a liberdade dela. Então ele precisa pensar sobre isso, precisa entender que grave problema social é esse que ele está vivenciando, que valores foram esses que ele foi sendo construído, né, na sua masculinidade e que ele precisa desconstruir. Então, essas medidas protetivas podem ser requeridas, independentemente, como eu já falei, do registro do boletim de ocorrência na delegacia. Mas se a mulher quiser, além, né, de ter a proteção dela, querer também que o homem seja punido pelo ato que ele cometeu, muitas vezes os homens não só agridem fisicamente, mas agridem emocionalmente. A gente sabe que a gente tem, hoje em dia, o crime de violência psicológica. Nós temos o crime de stalking, que é o homem ficar perseguindo a mulher onde quer que ela esteja, né? E aquilo traz desconfortos para ela na vida social, traz medo, né, de estar tendo a sua liberdade cerceada. Ela acaba não podendo ter sua vida normal, livre, né, andar por onde ela quiser. Então ela deve e pode também fazer o registro do boletim de ocorrência desse crime, porque esse homem vai ser punido pelo crime. A tipificação penal existe. E ela vai poder requerer a punição daquele homem. Porque a gente pensa, às vezes, que violência contra a mulher apenas é a violência física, né? Que é a violência mais comum, que ela está mais notória, que é aquela que deixa marcas no corpo da mulher. Mas aquela violência também psicológica e emocional, que ela acontece no cotidiano, e que às vezes ela não deixa marca no corpo, ela deixa marcas na alma e na mente, né? No nosso subconsciente. Então é preciso também fazer um trabalho de punição, caso a mulher deseje. Então ela pode fazer o registro e garantir a punição desse agressor. Ele vai ter uma pena, né? A gente sabe que nos crimes de violência contra a mulher tem alguns institutos que a gente chama no direito penal de despenalizadores, mas só que no caso de violência contra a mulher não pode existir, como por exemplo a transação penal, a suspensão condicional do processo, nada disso pode ocorrer. Se o homem for realmente diagnosticado, né? Se for realmente durante a instrução processual da apuração do crime, foi identificado que ele realmente cometeu o crime, ele vai responder com penas de prisão. Muitas vezes a pena de prisão não chega a ser o regime fechado. Geralmente o regime fechado, quando acontece no âmbito da violência doméstica e familiar, é uma medida cautelar, é uma prisão provisória, que entra ali no âmbito da medida protetiva também. Porque além daquelas medidas protetivas que eu citei, a Lei Maria da Penha, ela diz assim, que além dessas medidas protetivas que estão aqui no artigo 22, também podem existir outras que a autoridade judicial pode decretar, caso ele entenda que seja mais adequada ao caso concreto. Então, às vezes, a prisão, ela é importante. Ela é a única forma de fazer com que aquela mulher consiga permanecer viva, inclusive, né? Permanecer tendo sua vida protegida, né, pelo Estado brasileiro. Então, existe a possibilidade da decretação da prisão preventiva, de maneira cautelar, e existe também uma outra medida que muita gente tem visto, né, que é o uso do monitoramento eletrônico. Quando o juiz determina que o homem não pode se aproximar da mulher, não pode frequentar a casa dela, não pode ir no trabalho dela, e mesmo assim ele descumpre essa medida, ele pode ser monitorado. O juiz manda colocar a tornozeleira e a mulher usa um aparelho como se fosse um celular que ela usa na bolsa, que é um GPS. E aí, na verdade, ela também fica com a vida um pouco restrita, porque ela também fica monitorada. Porém, as autoridades públicas começam a acompanhar aquela situação e ver se o homem está se aproximando ou não daquela mulher, né? Então, o que eu quero trabalhar com vocês e dizer de maneira geral? É que as medidas protetivas, elas não têm como caráter a punição do agressor, elas têm como caráter proteger. E do ponto de vista penal, existe realmente a punição, que vai ser geralmente com crime de detenção. Vai ser, na verdade, com pena de detenção. E os homens, eles podem ser presos, não
cumprem pena no regime fechado, porque as penas ainda também realmente são um pouco ainda não tão severas. Infelizmente, a gente nos crimes de violência contra a mulher, não sei que seja um feminicídio, mas lesão corporal, injúria, ameaça, o próprio crime de violência psicológica, de perseguição, eles são crimes que têm penas ainda muito reduzidas. Então, os homens acabam não sendo presos quando são condenados por esse crime. Porém, fica lá na sua ficha criminal. Eles vão ter uma condenação, né, a partir de então. Então, existe essa possibilidade da mulher ou fazer o crime, ou fazer só a medida protetiva, ou também de registrar o BO para que o crime seja instruído, né, para que o crime seja averiguado e constatada a agressão, aquele homem vai ser punido também com uma pena, né, no nosso país. Então, trazendo esses elementos essenciais mais amplos, eu agora queria trabalhar com vocês a questão do feminicídio, né? Porque também a imprensa vem trabalhando isso de maneira muito forte nos últimos anos, e a gente acha importante que a imprensa traga esses elementos, porém, muitas das vezes, como são profissionais que, infelizmente, ainda não conhecem a lei a fundo, acabam trazendo algumas incongruências, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que, no Brasil, nem todo assassinato de mulher vai ser considerado feminicídio. Porém, é importante dizer que a lei trouxe alguns elementos que fazem com que a gente consiga identificar se aquele crime realmente foi de feminicídio, porque aí sim vai ser um crime, vai ser um homicídio qualificado em razão da condição de sexo da vítima, e aí esse crime vai ter uma punição um pouco maior do que ele não tivesse obtido a qualificadora, né? Porém, de toda forma, não é um crime que tenha pena maior de 30 anos. Pode ser o homicídio qualificado, ele tem pena variável de 12 a 30 anos. Então, essa é a punição que um homem que cometeu o crime de feminicídio pode pegar. Então, nessa vertente judicial, que é o que eu falei, que a lei traz, a gente vai ver que a lei 13.104 colocou no artigo 121, né, do nosso Código Penal, uma qualificadora lá no seu parágrafo 2º, inciso 6º, e vai dizer que é feminicídio quando um homem mata uma mulher em razão da condição de sexo feminino. E o que é essa razão da condição de sexo feminino? A gente vai ver que no parágrafo 2º A ele vai dizer que há razões da condição de sexo feminino quando o assassinato daquela mulher ocorre no âmbito das relações domésticas e familiares, ou seja, quando ela é assassinada por o marido, pelo pai, pelo tio, pelo filho, né, pelo irmão. Então, isso está tudo dentro do âmbito das relações domésticas, familiares e afetivas. E vai ter também o inciso 2º, que vai dizer o seguinte, que também quando houver menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Nesse aspecto, observe que o legislador foi bem amplo. Ele quis dizer que qualquer crime de violência que resulte no assassinato de uma mulher e que tenha requinte de crueldade, ele pode também ser considerado feminicídio, mesmo que a vítima não tenha relação nenhuma com o agressor. Então, o que tem se colocado de maneira jurisprudencial aqui no Brasil é que, se de repente houve o ato sexual antes ou após a morte da mulher, vai ser considerado feminicídio. Então, aquelas mulheres que, infelizmente, ainda nós temos muitas mulheres que passam por esse tipo de situação dolorosa, terrível, né? E muitas, inclusive, não saem vivas, né? Quando os homens sequestram aquela mulher, estupram e matam, né? Então, isso é considerado feminicídio. Ou o homem não estuprou a vítima, ele não estuprou, mas ele dilacerou seu corpo, ele a torturou antes, né, do crime. Então, isso também é considerado feminicídio no nosso país. A gente vai ver também que tem uma estudiosa chamada Ana Carcedo, ela estuda o feminicídio desde mais de 20 anos, e aí foi ela que trouxe algumas classificações para o crime de feminicídio, e ela é uma pessoa que do México, né, Ana Carcedo, ela é mexicana, e trouxe para a gente algumas questões que a gente aqui em Pernambuco não, no Brasil como um todo, acabou absorvendo. A gente vai falar do feminicídio íntimo, do feminicídio não íntimo e do feminicídio por conexão. O feminicídio íntimo a gente já explicou, que é aquele que é cometido no campo doméstico e familiar. O não íntimo é quando, de repente, não existe relação entre a vítima e o agressor, porém existe uma relação de hierarquia. Então, por exemplo, um patrão, né, um chefe, que acaba tentando sexualmente obter alguma vantagem com aquela mulher e ela não cede, e ele acaba matando aquela mulher. Porque isso já teve histórias e tem, né, infelizmente, no nosso país, que acontecem dessa maneira. E aí, quando a mulher é galanteada e ela não aceita aquela relação sexual, ela pode também ser vítima de feminicídio por esse padrão. É o que a gente chama de feminicídio não íntimo. E o feminicídio por conexão, que é outro bem importante, quando, de repente, o agressor ele quer matar uma determinada mulher, mas outra, por algum motivo, está próxima a ela e acaba morrendo na cena do crime. Por exemplo, quando o agressor mata a mulher e a amiga dela que estava com ela naquele momento. Mata ela e mata a mãe, mata a filha, né? Então, essas mulheres que, de repente, não tinham nem relação amorosa, nem tinham relação de proximidade com esse agressor,
também podem ser consideradas vítimas de feminicídio e pode ter aí essa punição sendo dada, né, pelo tribunal do júri. A gente sabe que o crime contra a vida, ele não é, no Brasil, ele não é feito pelo juiz leigo, pelo juiz togado, na verdade, a gente diz que é pelo juiz leigo, que são os jurados, né, que fazem ali toda aquela análise do crime e eles podem realmente fazer a implicação do agressor no crime. E como foi que essa lei surgiu, né? A Lei 13.104, ela surgiu quando houve uma CPMI no Brasil para identificar como é que estava sendo a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, ou seja, nada acontece de maneira aleatória. Então, foi observado que existia a necessidade de construir uma lei específica, já que a Lei Maria da Penha não trouxe a figura do feminicídio. Então, observe que a gente vai cada vez mais trazendo legislações que vão se somando a aquilo que a gente já começou a construir, que foi com a Lei Maria da Penha em 2006. A gente pode dizer que a Lei Maria da Penha, ela é o mecanismo, né, primordial, essencial e inicial de um combate à violência contra a mulher de maneira sistemática no nosso país. Depois dela, várias outras legislações foram sendo construídas. E aí eu queria ler para vocês aqui um trecho do relatório dessa CPMI, que foi feita entre os anos de 2012 e 2013, construído, né, pelo Congresso Nacional, não é? Que traz um alerta para todos nós, mostrando que todo o arcabouço legislativo que foi feito após a Lei de Maria da Penha, e também foi construído nos últimos anos, ela traz no seu objetivo construir mecanismos de proteção para as mulheres de maneira global. Então o CPMI diz o seguinte: a Lei Maria da Penha deve ser vista como um ponto de partida e não de chegada na luta pela igualdade de gênero e pela universalização dos direitos humanos. Uma das continuações dessa trajetória é o combate ao feminicídio. Então, houve, depois desse trabalho todo de investigação, essa criação da Lei 13.104, para poder realmente punir com maior gravidade os homens que cometem esse crime contra as mulheres, especialmente por mulheres próximas a eles, né? Bem, então eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Agradecer mais uma vez a Zucca Medeiros, não é, por esse convite para trabalhar esse tema tão importante na nossa sociedade. Dizer que as mulheres precisam denunciar esse crime, porque a gente precisa ter não só dados específicos, né, para que a gente possa trabalhar de maneira mais eficiente no dia a dia, para quem estuda, né, e para quem tem interesse em construir, né, políticas públicas que venham cada vez mais a minimizar esse problema no país, né, mas também para proteger aquela própria vida. A gente sabe que uma mulher, quando ela faz a denúncia, ela tem uma probabilidade muito menor de ser vítima de feminicídio do que quando aquela mulher não procura as autoridades. Ela diz, não vai dar em nada, não vão conseguir me proteger, eu não vou fazer esse tipo de denúncia e vou seguir com a minha vida. A gente sabe que as mulheres que pensam assim, elas acabam tendo prejuízos muito maiores do que as mulheres que realmente buscam a ajuda do Estado. Então, procure as delegacias de atendimento à mulher em situação de violência para poder fazer o registro da ocorrência, procure os centros de referência. Nós temos na região metropolitana do Recife vários centros de referência de atendimento à mulher, onde aquela mulher vai ser acolhida e orientada para poder fazer a denúncia, ou ela pode procurar as próprias varas de violência contra a mulher, a Defensoria Pública, né, também existe no Ministério Público também um núcleo especializado para atender aquela mulher, e nesses espaços elas vão poder ter a orientação adequada e até requerer apenas a medida protetiva, como eu havia falado, para que a gente também não possa imaginar que toda mulher que vai buscar a ajuda do Estado, ela está buscando apenas a punição do agressor. Não, muitas das vezes ela não busca a punição, ela busca apenas se proteger. Então, a medida protetiva é um excelente mecanismo de trabalhar essa proteção dessa mulher. Então, a gente também indica o Disque 180, porque todas essas informações que eu estou trazendo para vocês aqui, o Disque 180 também orienta, porque ele vai saber onde aquela mulher está morando e vai indicar para ela qual é a rede de atendimento que ela pode procurar, que fica próxima à residência dela, para que ela possa sair daquela situação, ela possa fazer o registro adequado, né, e buscar os mecanismos de conseguir realmente enfrentar essa situação tendo o apoio dos órgãos públicos e não sozinha como nós vivíamos antigamente. Antes da Lei Maria da Penha, as mulheres no máximo contavam com a ajuda de alguma amiga, de alguma outra mulher da família, né, que quisesse ajudá-la a de repente superar aquela situação e realmente ficar livre do agressor. É isso, agradeço mais uma vez ao Sindicom PE por ter oportunizado esse trabalho, por ter oportunizado a realização desse momento com vocês, porque esse é um problema que não diz respeito apenas à mulher que vive em situação de violência. Não diz respeito apenas ao Estado, mas diz respeito a nós, sociedade civil, que queremos construir também uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas. Obrigada, um abraço.